Se você é da área condominial, curte esse segmento, tem experiência nesse segmento, já compartilha aí com a tua audiência. Sem dúvida, você vai aprender hoje com a nossa querida Sônia Inakaki. Não é isso, Sônia? Acertei? Inakaki, perfeito. Já Sônia, está falando japonês perfeitamente. é japonês? Eu sou sansei, eu sou mestiça, sim. E Eu você sou descendente você de fala japonês. japonês? Eu falo. Não, imagina, eu só falo 2 ou 3 palavras. Realmente é uma língua muito difícil, né? Então, vamos pro tema da live, né? Qual o legado que você entende, o que fica dessa pandemia, né? Quer dizer, a gente também ainda não podemos dizer que vai acabar, né? A gente reza, a gente pede para acabar o mais rápido possível, né? Mas tá difícil, né? Apesar aí de algumas vacinas aí sendo discutidas. Você vê muita luz no futuro aí nos próximos dias, Sônia? Como, desculpa, falhou. Você vê muita luz no fim do túnel aí nas próximas meses? Eu vejo luz e não é um trem vindo em cima da gente, tá? Isso é importante. Tomara. Olha só. Vamos fazer uma retrospectiva antes de entrar propriamente dito nessa sua resposta, porque realmente é o tema da nossa conversa, né? Eu acho que nós passamos por muitas fases nessa pandemia. Eu acho que a primeira reação que nós tivemos, quando a gente estava ouvindo lá no Réveillon, lá no jornal, que tinha uma pandemia na China, tinha um vírus na China, a gente estava lá na praia, imagina, né? Carnaval. Puxa, nossa. Meu, verdade, meu. A gente nem se deu conta da responsabilidade, da seriedade. Cara, se a gente tivesse visto isso, talvez muita coisa a gente tinha se preparado. Puxa vida, meu. Então, mas, não defendendo o governo, nada disso, mas a saúde se preparou. A parte da saúde se preparou, sim. Mas nós, seres humanos normais do dia a dia, nós negamos. É o negacionismo. Isso nunca vai acontecer com o Brasil. Itália, totalmente fechada. Não, isso não vai acontecer aqui no Brasil. Imagina, eu tive uma vizinha que falou isso para mim 2 semanas antes do primeiro isolamento. Ela falou, vai acontecer aqui no Brasil. Eu tava assim, meu Deus, que mulher negativa. É o negacionismo, eu neguei aquilo. Aí nós tivemos toda essa situação, estado de calamidade pública decretado pelo governo, isolamento. Eu me lembro que o último dia que eu trabalhei na empresa foi dia 18 de março eu já estava dentro da minha casa e acredito que milhões de brasileiros também estavam, e aí começaram a surgir dúvidas, muitas dúvidas. Primeiro que fevereiro e março é o momento que síndicos são reeleitos ou é eleito um novo síndico. E as assembleias não foram realizadas. Foi tudo congelado. Então, a primeira dúvida, como que fica essa situação legal, jurídica do síndico, se ele está numa vacância? Continua esse síndico, mas lá na convenção, lá na assembleia, lá na ata, está escrito que ele era síndico até o dia 30 de março, 31 de março, e não vai ter mais assembleia? Primeira dúvida. Outra coisa que deu um pânico, e a inadimplência? Vai virar uma loucura, né? Vai virar uma loucura, inadimplência, muita gente vai ficar desempregada, vai cair renda. As pessoas não vão pagar condomínio? Lógico que não. Como que vai ser aqui a nossa vida? E a terceira questão, se cair muito, se aumentar muito a inadimplência, vamos usar ou não fundo de reserva? Eram dúvidas pertinentes, legítimas, que norteou todo o mês de março e abril na cabeça dos síndicos. Esse novo normal, né? A rotina dentro de casa. Eu acho que muitas famílias também tiveram um choque enorme. Entre as próprias famílias. Num dos eventos, Walter, que nós fizemos com educadores, e uma diretora, ela falou uma coisa que foi sensacional. Ela falou assim, o problema da educação hoje no Brasil é que os pais não deixam os alunos na porta da escola. Os pais deixam os filhos para a gente educar. Mas a função da escola é passar conhecimento.
E de verdade. Então, quer dizer, esse pai e essa mãe que empurra, né, o filho, vai para a escola. Lá você vai aprender a falar um por favor, obrigado, etc. Eu estou exagerando um pouco, mas você sabe que isso é uma realidade do Brasil. Das sociedades modernas, essas pessoas tiveram que se conviver 24 horas. Então teve muito conflito. Então, dentro de casa, aí você pega no condomínio, é claro, de certa forma, toda a sociedade, mas dentro do condomínio, as crianças, que é realmente a parte que eu tenho mais, assim, como que eu posso explicar? Mais preocupação, porque os efeitos psicológicos, né, psíquicos, emocionais... irreversíveis, irreversíveis. Principalmente porque elas nem podiam descer nas quadras, nos playgrounds. Não podiam visitar os seus avós. Você imagina você falar para uma criança de 4, 5 anos... nós não vamos visitar o vovô e a vovó, porque se eles pegar o coronavírus, eles podem morrer. Imagina que se por um acaso essa criança visse o vovô e a vovó e por um acaso se vó morresse por qualquer motivo, essa criança, a culpa que essa criança carregaria para o resto da vida. Ou seja, teve muito problema no início, que aí a gente começou a sentar, mudar a rotina, as pessoas começaram... Aí a gente aprende, Walter, muito mais pela dor do que pelo amor, né? É ser humano, né? Assim, não tem jeito, né? Sempre assim. Eu acho que um dos legados da pandemia, vamos começar com a família, né? Foi trazer essa família mais próxima e trazer essa família para uma nova realidade de os filhos começarem a participar das atividades diárias da casa. Tem que ajudar. Porque, por exemplo, as funcionárias que as pessoas muitas vezes recebiam dentro de casa, não entrou mais dentro de casa. Então, tudo estava por conta e risco daquelas pessoas. Isso foi sensacional. Apesar de todos os conflitos, foi muito importante essa experiência. Outra coisa que aconteceu... Também, Sônia, desculpa te interromper, mas eu tive na pesquisa do Síndico.net que ele fez com os seguidores lá no site deles, e aí teve uma pergunta lá que eu me recordo muito bem, quais são os problemas aí que surgiu diante da pandemia, né? E aí tem um fato lá triste, né? Que assim, pouco sai na mídia, mas o suicídio aumentou muito, quer dizer, a convivência... Sem dúvida, essa obrigatoriedade do confinamento, a discussão, a briga entre familiares dentro de casa, a violência familiar, enfim, é uma coisa que cresceu muito. Lógico, tem o lado bom, as crianças, a gente tem que, né, é o que você mesma disse, a gente tem que aprender com tudo isso, e tem muita gente que passou até um comentário aqui de um colega aqui no chat aqui, falou exatamente isso. Os pais começaram a conhecer os filhos, até muitas vezes, diante dessa pandemia. As famílias que pouco se relacionavam, só se viam à noite, sábado e domingo, agora se sentiram obrigadas a conviver em conjunto. Isso traz, eu acho que, um grande laço familiar, constrói o laço familiar. Exatamente. Mas na sociedade atual, acho que gera também um outro lado negativo, que é o conflito, né, entre pessoas, né? Separação, lógico. Teve gente que não casou, olha. Teve gente que estava para casar e não casou. Essa pessoa foi salva? Não, brincadeira. Eu amo minha esposa. Graças a Deus, eu casei com a minha esposa. Estou muito feliz. É sensacional. Não, eu tô brincando. Não, a questão é assim. Eu tenho que falar isso. Tem que falar isso, né? Eu amo meu marido. Tudo isso teve os dois lados. Eu acho que seria maravilhoso se a pandemia durasse, por exemplo, 2 meses, 3 meses. A minha irmã que trabalha em hospital, em março ela falou isso, vai durar até setembro. Eu não acreditei, tá?
Eu falei, como assim, setembro? Imagina, eu vou ficar aqui em casa até setembro. Nós estamos em novembro e eu estou consciente que eu vou ficar aqui até dezembro. Então, eu já estou bem consciente do negócio, porque realmente nós vivemos um novo normal. Acho que tudo, Walter, tem os seus dois lados, né? Teve gente que sofreu muito e sofre até hoje, mas teve casamentos resgatados, teve crianças resgatadas, teve animais, os pets foram os que mais vibraram com essa pandemia, porque tem companhia, e aí as pessoas começaram, a partir, vamos dizer, de agosto, flexibilizar mais. A gente percebeu isso. Então, em maio, os condomínios, além de todos esses problemas, né, vamos dizer, dentro do seu apartamento, com crianças fechadas, teve também muito mais encomendas, receberam muito mais encomendas, teve condomínio que teve que contratar mais mão de obra, porque o lixo reciclável gerado triplicou, quadruplicou, teve muito mais reclamação de barulho, foi um grande problema, porque é lógico, imagina crianças, né, correndo, ou a pessoa que está trabalhando no home office que precisa de silêncio, e com toda aquela barulho não só dentro de casa, como de vizinhos. E também tem gente, Walter, que escuta coisa que nem existe. Isso também acontece. Teve gente que ficou meio bem fora da casinha mesmo, né? Não, então, imagino, né? Na verdade, mas não é fácil, né, Sônia? A gente vive num mundo hoje que a internet, a informação está muito à disposição. Você tem tudo e, de repente, você se vê sem poder sair de casa, saindo... Inclusive, eu digo para você, quantas e quantas vezes eu vi em reportagens chineses, né? Com máscara, e aí eu viajei algumas vezes aí para fora do Brasil, aí você vê geralmente chinês, né? Oriental, né? Oriental. Não posso alegar ser chinês, japonês, né, de uma forma geral, mas eu vi oriental usando máscara, falei, meu, que isso, né? Então, isso é um dos legados. Isso e é hoje um dos legados. Que é uma realidade, você vê na rua, em todo lugar, é obrigado. Você entra no Uber, o cara, se não tiver com máscara, o cara reclama, tá? O negócio, meu Deus. Então, a gente tem que pensar e olhar o lado positivo, porque nós não temos como fugir dessa realidade. Nós não temos para onde fugir, então nós temos que ver o lado positivo. O lado positivo que eu também vejo é que as pessoas se solidarizaram mais nos condomínios. É verdade. Você precisa de alguma coisa, você não pode sair, você faz parte do grupo de risco, a pessoa tem uma comorbidade, a pessoa tem diabetes, etc. Você é sozinho, eu posso te ajudar? Isso teve nos condomínios que foi surpreendente.